Da nascente ao mar, a água conecta histórias, pessoas e territórios. Está começando o Vozes da Bacia, diálogos sobre rios, mar e gente. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes da Bacia, é o podcast do Comitê da Bacia da Ilha Grande. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a saúde das comunidades e também para o meio ambiente, que é o saneamento ecológico. A gente sabe que as soluções convencionais que são utilizadas nos grandes centros, nas áreas urbanizadas, muitas das vezes não conseguem alcançar algumas comunidades, né? Algumas localidades que ficam mais afastadas. E aí que entra essa tecnologia que é bem especial porque ela une saber científico, inovação e também saber tradicional. Nessa nossa conversa, a gente está recebendo o Tito Caos, que é o diretor-geral do Comitê da Bacia da Ilha Grande e também o coordenador do Núcleo de Saneamento Ecológico da OTS. Bem-vindo, Tito. Obrigado. Luiz Paulo Nascimento, Paulinho, que também é diretor do Comitê da Bacia da Ilha Grande, presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Antônio. E o Vitor Lisboa, é engenheiro ambiental e especialista em recursos hídricos da AGEVAP, que atua também no Comitê da Bacia da Ilha Grande. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Antônio. Tito, pra gente começar, explica pra gente, cara, o que caracteriza o saneamento ecológico, qual é a diferença dele do saneamento, né, dos tipos... A gente tá falando de saneamento, nem sempre é esgotamento sanitário, né, mas o que diferencia do saneamento convencional? Perfeito, Antônio. Eu acho que, assim, acho muito importante sempre quando a gente vai falar de saneamento, começar justamente por onde você apontou, que o saneamento não é só o esgotamento sanitário. Eu acho que essa é uma das grandes... mistérios e coisas que a sociedade acaba sempre relacionando o saneamento ao esgoto. E, na real, o saneamento como um todo ele é composto por 4 pilares. O esgotamento sanitário, que é a coleta e o tratamento de esgoto, acho que é o ponto mais conhecido também. O tratamento e a distribuição da água, a drenagem da água, essa também é uma quase sempre esquecida também, e a gestão dos resíduos sólidos, também a coleta do lixo, como é mais popularmente conhecido. E dentro desse universo, assim, o saneamento ecológico, ele vem como uma outra forma de abordagem, uma outra metodologia, um processo em si. Eu costumo dizer que ele é um processo, assim, existem várias denominações e formas de falar do saneamento ecológico e também até outras formas de nome, como também o saneamento rural e ecossaneamento, enfim. Mas eu gosto para mim, assim, o saneamento ecológico é um processo onde o principal elemento desse processo é você ter a comunidade, ou a pessoa que levantou essa demanda de qualquer área dessa do saneamento. Essa pessoa que levantou a demanda, e no caso do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, esse programa da Fiocruz que eu represento, a gente trabalha só com as comunidades tradicionais. Então elas são sempre o centro do projeto em todas as suas etapas, em todo o seu processo. Então, desde levantar a demanda até fazer uma articulação institucional para que esse projeto aconteça, a gente faz também depois visitas de diagnóstico, a gente faz depois oficinas de desenho do banheiro, ou se for o banheiro a demanda e tal, onde essa própria comunidade desenha o banheiro, depois a gente estuda possíveis soluções de tratamento de esgoto, leva para a comunidade ela escolher o que ela acha que é mais interessante para ela. Óbvio que a gente apresenta os pontos positivos e negativos, o custo de cada sistema desse. A própria comunidade é a mão de obra na execução desse projeto, então ela também aprende a construir, e para fazer a manutenção desse projeto, a gente também sempre faz um processo de sistematização disso, por meio de artigos acadêmicos, vídeos e outras formas para estar levando esse conhecimento para mais pessoas, e também faz, claro, o monitoramento da eficiência desse sistema como um todo, tendo sempre como foco a comunidade e buscando sempre a sua autonomia em relação a esse serviço. Bacana. A gente sabe que o comitê ele é um órgão plural, e alguns órgãos, alguns representantes acabam atuando em determinadas pautas, Como que o Comitê da Bacia da Ilha Grande trata essa pauta, dentro do seu território na região hidrográfica 1?
eu acho que ele trata com uma extrema seriedade desde a concepção do comitê. Eu acho que desde que o comitê começou, ele sempre, né, teve essa visão do saneamento ecológico e ela foi institucionalizada quando a gente construiu o nosso plano de recursos hídricos, né, onde dentro do plano de recursos hídricos a gente tem uma linha de atuação dedicada para soluções alternativas para o saneamento, né, para o esgotamento sanitário. Eu até nem gosto muito desse nome, agora que a gente está até na época da revisão do nosso plano, né, Vitor? Então, de repente, é um momento até para a gente estar usando outro nome, assim. Eu acho que por conta justamente como você falou, essa pluralidade de visões que a gente teve no momento da construção do nosso plano, isso nos permite estar executando também uma pluralidade de ações em benefício dos recursos hídricos da nossa bacia. Então, a gente tem atualmente desde ações, né, estritamente com educação ambiental, ações, né, de execução de sistemas, ação de assessoria a outros sistemas, enfim, a gente acaba atuando de diversas formas graças ao arcabouço, né, que a gente tem do plano de recursos hídricos e, consequentemente, dos planos plurianuais que a gente vem fazendo e dos manuais operativos do plano, né? Então, eu acho que toda esse corpo que o comitê foi ganhando ao longo dos tempos e sempre revisando os documentos, entendendo se a gente está na linha do que a gente veio traçando atrás, e às vezes essa linha dá uma mudada, então por isso que a atualização dos planos é extremamente importante e no momento que a gente está agora, né, Vitor? A gente está trabalhando para isso e, sem dúvida, né, a ideia estar sempre fortalecendo a gestão dos recursos hídricos. Não, com certeza. Até mesmo as normativas existentes, na época que o plano foi aprovado, já foram atualizadas, né? Então, sim, a gente já tem outros regramentos, enfim. Paulinho, você tem acompanhado muito também esse trabalho, esse saneamento que é feito, como o Tito disse, em comunidades tradicionais, o que é muito simbólico também, importante, já que você também é de uma comunidade tradicional, né, Paulinho? Sim, Antônio, de fato, mais uma vez, obrigado por estar aqui, né, poder representar as comunidades tradicionais, estar como diretor do Comitê de Bacias. O nosso território é um território que tem diversos elementos, né, e um dos seus principais elementos é a comunidade, a população que vive naquele local, né. Então, assim, é uma receita de bolo quase pronta, mas com toque caseiro, né. As pessoas de lá têm um carinho, têm um apego muito grande pelo território. Então, assim, quando a gente chega com essa oportunidade de ofertar qualidade de vida, é muito bem quista, porque as pessoas aceitam de bom grado, tem poucas dificuldades de contato com o sistema, mas ao longo que a gente vai apresentando, que a gente vai costurando isso com a comunidade, a gente vai adequando o que você já falou aqui, o saber popular, né, a adaptação ao território. Então, isso faz com que o comitê também ganhe braços dentro da região. Então, assim, trabalhar com saneamento dentro do território, onde as pessoas abraçam o que a gente está fazendo, facilita bastante, sabe? E eu acho que, sem dúvida, pegando um gancho, né, no que o Paulinho trouxe, assim, a gente, nesse ponto, a gente não pode deixar de lembrar do projeto na Aldeia Araponga, né, onde a gente desenvolveu nessa parceria do Comitê de Bacias, né, com o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, né, um programa da Fiocruz onde eu trabalho, onde a gente, através dessa parceria, a gente conseguiu, né, atender uma demanda há muito tempo levantada pela Aldeia Araponga, né. Uma coisa que é importante de eu ressaltar, que o Observatório, ele nasce da união do Fórum de Comunidades Tradicionais, que é um movimento social que une os indígenas e os quilombolas de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, junto com a Fiocruz, né, uma das principais instituições de saúde do país. Então, assim, desse casamento é que nasce o Observatório, e o Observatório, por respeitar e entender o território, ele só trabalha as demandas levantadas pelo Fórum de Comunidades Tradicionais, consequentemente pelas comunidades tradicionais. Então, há muito tempo, né, os indígenas, né, guaranis e imbiás da Aldeia Araponga
clamavam por saneamento, assim como, né, a grande maioria dos indígenas no Brasil. Quem já visitou, né, uma aldeia indígena sabe que é uma situação muito triste, assim, né? Como eu sempre falo, os verdadeiros donos da nossa terra são muito maltratados, assim, pelo poder público. Então, é complicado, assim. Então, a gente, de alguma forma, vem tentando auxiliar, assim, e a gente conseguiu muito bem na aldeia Araponga, né? Onde, através dessa demanda, a gente fez esse processo que, no observatório, a gente desenvolveu essa metodologia que a gente chamou de Plano Territorializado de Saneamento Ecológico, que inclusive na semana passada recebeu o título da Fundação Banco do Brasil como uma tecnologia social certificada. Então, uma notícia aí quentinha aí, saindo agora do forno. E é como a gente conduz todos os nossos processos de saneamento ecológico. Todos são baseados no Plano Territorializado de Saneamento Ecológico. E lá, na aldeia Araponga, a gente conseguiu desenvolver ele muito bem, do início ao fim. Então, como o saneamento ecológico está dentro da coordenação da incubadora de tecnologias sociais, a gente sempre pensa na incubação e na desincubação das tecnologias. Então, o plano territorializado, ele percorre todo esse caminho, e a gente fez isso dentro da aldeia, onde, assim, eu fico muito feliz, assim, em falar que a gente atendeu uma demanda que era meio que negligenciada, né, das famílias indígenas, assim como a sua família, a minha, do Paulinho, do Vitor, que é um banheiro para sua casa. E na maioria da história do saneamento indígena foram construídos banheiros coletivos, né, onde um núcleo familiar com várias famílias usam, né, um único banheiro e tal. E a gente inovou, na real, porque a gente fez o simples fato de escutar o que realmente, né, eles queriam, que é um banheiro em cada casa. Então a gente construiu lá 5 banheiros em 5 casas. É uma aldeia, né, pequena, atualmente ela tem cerca de 50 indígenas morando lá. E a gente utilizou, esses banheiros foram de pau a pique, né, com madeira e barro, né, retirado da mata, né, então utilizando, né, essa tecnologia, saberes dos indígenas, mas também junto com os saberes quilombolas e caiçaras também, que estão presentes na nossa equipe, né. Não posso deixar de falar do mestre Silvio e do Ticote, que me acompanham, né, na equipe de saneamento ecológico, junto com a Natália também, a nossa arquiteta, assim. Então, a gente conseguiu desenvolver, graças a essa parceria, né, com o Comitê de Bacias e graças ao Plano de Recursos Hídricos, né, ter essa linha de ação, a gente conseguiu desenvolver uma coisa quase que inovadora dentro, né, do saneamento indígena, assim, de construir banheiros de pau a pique, né, com técnica indígenas, individuais para famílias, e cada banheiro com o seu sistema de saneamento ecológico individual, assim. Então, assim, foi muito emocionante, assim. O Paulinho, né, estava até no dia onde o cacique Agostinho, de 106 anos de idade, eu acho que você também estava, né, Antônio? Vitor também, falou, assim, né, que ele a vida inteira esperou, né, por ter um banheiro na casa dele, assim. Então, acho que isso é algo que emociona a todos, assim. Não, com certeza. Eu acho que o saneamento, né, esgotamento comunitario, vai além dos números, né? Eu acho que a fala do cacique Agostinho, com 106 anos, na entrega do projeto, ele vale mais que qualquer outro relatório. Claro. Ele, da sua simplicidade, a gente fez um vídeo bem ruinzinho, né, Vitor? No celular, a gente não estava esperando. Legal. A gente não tinha essa estrutura aqui do Estúdio Capuzzo. Verdade. Não esperávamos aquela fala. E ele fala, poxa, eu usei o banheiro muito feliz, assim, uma alegria, de uma coisa pra gente que é tão cotidiana, mas que a gente não consegue perceber, que alguns enxergam isso até como privilégio, o que é direito universal para todo mundo. Antônio, assim, acho que talvez um ganho que a gente teve para o território, né, foi a aprendizagem de gestão. O Comitê da Bacia da Ilha Grande, ele foi o último comitê a ser criado no estado do Rio de Janeiro, né? Nasceu aí com muita dificuldade para ser criado, né, as suas bases legais,
E quando a gente recebe o plano, né, em seguida cria o seu manual operativo, que a gente vê que a gente tem que gastar milhões, quase bilhões para fazer o saneamento, a gente sabia que a gente não teria oportunidade se não começasse com uma pequena semente. E essa semente nasceu dessa oportunidade que o plano trouxe de fazer saneamento em comunidades isoladas, comunidades tradicionais, né, saneamento rural, e a gente conseguiu boas parcerias. Não posso deixar de falar da boa parceria com o Odyssey, né, com a Fiocruz, né, com o Fórum de Comunidades Tradicionais, com as prefeituras. Então, trazendo o exemplo que ele trouxe aqui da aldeia, né, eu trago o exemplo da Ponta Negra. Então, a gente começou um trabalho na Ponta Negra, a qual aquela comunidade não tinha expectativa nenhuma, porque eles não tinham nada de saneamento. Eles não tinham água canalizada, água tratada, eles não tinham esgotamento sanitário, né? Não tinham um programa de resíduo sólido, eles não tinham nada. E a gente chegou lá para levar os biodigestores e terminamos um ciclo, né? Deixamos um legado de ter água tratada, né? Abastecida, canalizada para 100% das comunidades, com reservatórios, com sistemas, né, de esgotamento sanitário por biodigestores, para 100% praticamente da comunidade. Então, assim, um trabalho que foi feito em parceria com a Prefeitura Municipal de Paraty e o Departamento de Água e Esgoto. Então, assim, esse modelo de gestão, onde a gente viu que a gente não tinha condições financeiras, sem apoio e sem parceria, dificilmente um comitê de bacias avança. Isso o BIG traz como boa gestão e gestão até de qualidade, porque a gente traz bons exemplos, né, que são essas parcerias. Com certeza, eu já levei esses números para vocês, que os índices de execução do Comitê da Bacia da Ilha Grande são excelentes. Se você for pegar a arrecadação que o colegiado tem, aquilo que ele consegue investir e executar, assim, os percentuais são ótimos. Eu acho que a grande vantagem do comitê é que vocês não começaram a casa pelo telhado. Eu lembro em 2021, quando eu comecei a trabalhar com vocês, o Paulinho era super ansioso. Antônio, a gente quer fazer. Eu falei, Paulinho, vocês terminaram o plano de bacia agora, vocês estão entregando os PMSBs, os planos municipais de saneamento básico dos municípios, estão terminando o MOP. A partir disso, vocês já vão ter ali os documentos, as pedras fundamentais que vão balizar o trabalho de vocês, para a gente não trabalhar sempre em brainstorm, né? Cada um tem uma ideia diferente para salvar a bacia. Claro que todo mundo tem na boa intenção, mas quando você tem planejamento, as coisas andam. Então, acho que o grande mérito do comitê foi isso. Foi ter primeiro feito a base, ter feito os documentos. Você pode ver, o Tito contou todos esses projetos e citou todos esses documentos. Ele mesmo falou, se não fosse esses documentos, a gente não teria avançado. Isso foi muito importante. Os instrumentos de gestão do sistema funcionam. Eles funcionam. Eu acho que só uma coisa que o Paulinho deixou de comentar, que quando ele fala, não, levamos, né, o saneamento para Ponta Negra, as pessoas pensam, não, Ponta Negra é um bairro ali, na real. Só que a Ponta Negra é uma comunidade caiçara que fica em Paraty, que só é acessada via barco, né, via lancha, né? Então, acesso super difícil. E quando você chega na comunidade, ela é uma montanha. Todas as casas são para cima, assim. Então, ela não é só tipo, beleza, fizemos, né, o saneamento, levamos água e esgoto, como só para um lugar que eu acho, né, o Paulinho, que é caiçara, é da região, tô me tornando ainda caiçara. Era uma coisa que as pessoas tinham como impossível. Falaram assim, não, é impossível, não tem como fazer saneamento aqui. Né? Não tem como. Não, como é que você vai levar isso tudo de material, isso tudo de sistema, né? Como é que você vai passar, né, o mar depois subir isso tudo e tal? Não tem como e tal. E foi se fazendo como se, né, era feito. A comunicação de lá é complexa. Eu lembro que a gente teve uma questão de tentar falar com eles. Tem uma dificuldade muito grande de comunicar com o restante do continente. Exato. Assim, não, e assim como, né, a Aldeia Araponga, que eu citei aqui atualmente. A Aldeia Araponga, esse projeto só foi também possível, né, como o Paulinho falou, graças a essa articulação que a gente tem também. O ICMBio, ele levava a gente de 4x4, de caminhonete até um ponto da montanha, depois a gente fazia uma trilha de 15 minutos até a aldeia, né? Então, assim, a gente aqui não tá só falando de levar saneamento, mas sim levar saneamento, né, com qualidade, com metodologia para locais de difícil acesso para comunidades tradicionais. E falando desses projetos, o Vitor, né, ele foi membro do comitê, então ele participou da construção do plano de bacia, né, Vitor? E é especialista em recursos hídricos desde 2019. Então você participou tanto da fundamentação desses projetos, quanto agora também na sua execução. Não só do projeto que a gente está dando muita ênfase, né, com as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas propriamente ditas, mas também esse projeto da Ponta Negra, também o projeto de Japaris, e agora o Sanear, que a gente ainda vai falar desse projeto, né, Vitor?
tem muito que avançar, é complicado, mas você tem trabalhado nesses avanços, na verdade? Sim, eu acho que o Comitê de Bacia traz um arranjo, né, que torna possível levar saneamento para essas áreas mais distantes, né? O Comitê de Bacia é um grupo que reúne sociedade civil, usuários de água, poder público, então é um fórum que junta atores importantes para lidar com o saneamento, né? Como o Tito bem falou, o saneamento tem a questão de drenagem, de resíduos sólidos, de abastecimento de água, mas o esgotamento sanitário eu acho que é o mais distante, assim, atualmente, de conseguir chegar a quem mais precisa, né? Nas cidades a gente tem uma facilidade maior de levar saneamento, agora nessas áreas distantes que eu acho que está o grande desafio, né? E todo o arcabouço, toda essa estrutura que é criada pelo Comitê de Bacia, acho que é importante lembrar para a população que tem Comitê de Bacia no Brasil inteiro, né? Isso é uma política nacional de recursos hídricos que estrutura a gestão das águas por bacia hidrográfica e não necessariamente pelo limite do município, né? Porque eu acho que a água atravessa às vezes o município, um bairro, e essas áreas distantes realmente fica muito difícil de chegar com saneamento, né? Então, essa junção de pessoas, a linguagem que o OTS tem, que é mais voltada às comunidades tradicionais, exclusiva para as comunidades tradicionais, a prefeitura que tem essa capacidade e essa demanda de atender toda a população, seja caiçara, seja indígena. Então, a prefeitura tem que olhar para todo o município e é muito difícil, né? Você conseguir dar conta do esgotamento sanitário na área urbana, dar conta do esgotamento sanitário na área mais distante que tem na cidade, e aí o comitê traz essa conversa entre atores que lidam diretamente com a comunidade mais distante, assim como atores das indústrias, atores de universidades, e aí junta todo mundo para se reunir mensalmente, tem a diretoria, cria-se o plano, né, que a gente vem falando, plano de recurso hídrico. O que é isso, né? É um planejamento mesmo voltado para aquela região, e onde primeiro faz um diagnóstico, estuda qual é o principal rio, qual é o rio mais poluído, qual é a prioridade daquela região para atuar, e depois o Comitê de Bacia, depois de elaborado o plano, vai atacando ponto a ponto, e o Comitê da Baía da Ilha Grande vem atuando muito no saneamento, assim como na mobilização, no monitoramento, e primeiro trouxe o planejamento para as cidades, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que ele é mais voltado, assim como o Comitê de Bacia tem o seu plano de recursos hídricos, as prefeituras têm o seu plano diretor, tem o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é a estrutura, a espinha dorsal para executar as ações mais prioritárias, né? Identificar quais são as principais problemáticas da cidade, dos bairros. E eu vejo que o Comitê de Bacia, ao longo desse ano, vem ganhando escala nas ações. A gente iniciou com a elaboração do Plano de Saneamento Básico, a compra de 181 biodigestores e doamos para que as prefeituras instalassem. E aí teve a instalação em Ponta Negra, no bairro Retiro, na Praia Vermelha, na Ilha Grande, a Praia de Japaris, que é um grande desafio que a gente ainda está trabalhando até hoje. Logo em seguida a gente conseguiu fazer esse convênio com a Fiocruz, com o OTSS, chegamos na aldeia Araponga e fizemos a construção desses 5 banheiros, né? Eu lembro de um ponto emblemático que nós chegamos na reunião para decidir junto com as lideranças indígenas qual o tipo de tratamento. Aí o Tito apresentou lá, a gente tem uma fossa séptica, que é uma estrutura construída com concreto, a gente tem um biodigestor, que é uma estrutura de lona que gera gás para a cozinha, aí os indígenas ficaram, gerar gás, muito bom, né? Então a gente vai ter uma tecnologia, e também apresentou os biodigestores. E aí o indígena perguntou, e se chegar uma criança aí com esse biodigestor que gera gás? Que acho que eles acharam que o gerador de gás, né, que é o biodigestor, seria a melhor solução. Aí o indígena falou, se chegar uma criança com uma faca e der uma facada nisso aí. Aí o Tito já explicou, não, aí não vai ter como. E aí a gente... Aí vai furar. Eu falei, se meter uma faca, vai furar. Exato. E também lá na Ponta Negra também, um outro assunto emblemático, assim, nós chegamos numa casa para discutir com as comunidades, com os moradores,
Nós fizemos uma visita em todas as casas da Ponta Negra. Na época eram 100 casas. E aí nós visitamos muitas famílias vulneráveis, assim, né? Que a gente olhava o saneamento, assim, que impacta direto mesmo a saúde das crianças, das mulheres, né? E de toda a população ali daquela região. E conversamos com a comunidade, conhecemos a família, vimos lá, eram 8 crianças sentadas no quintal, e aí tinha ali aquela estrutura insuficiente de saneamento que a gente via o problema ali na pele, né? Na pele mesmo a gente sentindo, e visível mesmo que tinha, né, algumas doenças de pele, algumas coisas assim que o saneamento traz mesmo, né, a falta de saneamento. E aí conversamos, isso é um assunto que mexe muito com a gente. E logo depois teve um desastre, aquela família ali, a casa foi toda soterrada mesmo, né? Então o saneamento não chegou a tempo, né? E aí isso marcou muito a equipe e deu mais gás para a gente seguir trabalhando, sabe? Levar saneamento mais rápido, conseguir chegar nas comunidades e tratar mesmo o esgoto. Então, acho que a gente vem avançando e é um grande desafio mesmo. E eu acho que, sem dúvida, é um enorme desafio, Vitor, mas eu também só queria voltar alguns pontos atrás, assim, quando você falou, né, do comitê, né, e do espaço que é o comitê, assim, para mim, o que eu sempre falo do comitê, eu acho que, assim, quase que atualmente na nossa sociedade é um dos espaços que eu vejo mais democráticos de todos, e vai muito depender, obviamente, né, da composição das pessoas que estão compondo o comitê, mas eu falo isso para todos, assim, eu acho que é muito importante, assim, acho que a gente deixar claro que o comitê é um espaço completamente aberto, né? A gente tem inscrição de 2 em 2 anos, mesmo que você não conseguisse se inscrever, as reuniões plenárias, que são bimestrais, são abertas, né? Então você que é preocupado, né, com o rio, com o mar, com os recursos hídricos do seu território, você tem que fazer parte do Comitê de Bacias Hidrográficas. Corre atrás, qual que é o Comitê de Bacias Hidrográficas, né, que faz, né, compõe o seu território, e, né, ajude, né, essas pessoas a dar o direcionamento desses recursos, né, que vão visar sempre a melhoria dos recursos hídricos, assim. Então, eu enxergo muito isso, como principalmente a sociedade civil, né, que fica muito, dinheiro público eu não consigo direcionar. No comitê, você como sociedade civil, você consegue dar o direcionamento, né, junto ao comitê, obviamente, junto à plenária. A plenária do comitê é soberana, mas a plenária do comitê direciona o dinheiro público para onde ela melhor entende que estão as melhorias para a sua bacia hidrográfica. Assim. Então, acho isso, assim, um ponto extremamente importante, estratégico, que eu sempre viso, né, ressalto para a maioria das pessoas que, infelizmente, né, o mundo do Comitê de Bacias Hidrográficas ainda é muito desconhecido para fora, e até um dos objetivos da gente estar aqui nesse podcast falando de comitês de bacias hidrográficas é para que, por favor, mais pessoas participem, né, venham fazer parte desse espaço e discutir e ajudar a gente, né, a juntos melhorarmos os recursos hídricos. Eu acho que você tocou num ponto interessante, porque assim, muitas das pessoas tocam, é responsabilidade do comitê fazer saneamento? Não. De fato, a gente é parceiro. Os comitês de bacias são parceiros. A responsabilidade, na teoria, é do poder público, é das prefeituras, né? O que o comitê faz é trazer essa parceria, até porque as prefeituras fazem parte do comitê de bacia, né? Então, dentro do território, faz parte da gestão, e a gente vai direcionando conforme os instrumentos de gestão que a gente tem. Então, assim, o que o comitê faz e o que está trazendo de oportunidade é levar saneamento, né, aonde as prefeituras vão demorar a chegar, né? Então, a gente está fazendo um caminho inverso, né, do que deveria ser, né? A gente, na verdade, hoje a maior preocupação do saneamento é dos núcleos urbanos consolidados, né, nas áreas urbanas consolidadas, e o saneamento rural dificilmente vai chegar a 2033 no novo marco legal, como está pretendido a nível nacional. Sim, né? E como o Tito bem trouxe, o comitê ele nasceu para ser horizontal, né? Então vai ser difícil você achar uma plataforma, um local onde o líder comunitário tem o mesmo poder de decisão do que um prefeito ou um representante do governo do estado. No comitê ele tem.
o voto dele é o mesmo, Sim. o tempo de voz que ele tem ali para falar, para defender é o mesmo. Então o comitê, ele é isso, ele é a democratização da gestão da água, até porque a água ela é de domínio público, né? E não poderia ser diferente. E aí, Paulinho, você trouxe aí alguns dados que são interessantes, né? Eu até anotei aqui que o Instituto de Água e Saneamento, com base de dados de 2022, trouxe que Angra coleta 40% do esgoto, trata 15%, Paraty coleta 6%, e desses 6% trata 5%. Então, assim, a gente precisa avançar muito ainda na questão da coleta de esgoto. Se fosse falar de abastecimento, a gente teria que fazer outro episódio, né? Porque a complexidade é tanto quanto, igual o Vitor já falou, são diferentes comunidades, a região ela é bem complexa. Nesse espectro, o comitê lançou também o Sanear Big, um projeto muito interessante, que ele, apesar dele ser um tanto quanto, vamos chamar, mecanizado, ele tem como uma vantagem o seu ganho de escala, né? Então, assim, são números surpreendentes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto para as pessoas que ainda não conhecem. Bom, essa metodologia, né, não é uma criação do Comitê da Baía da Ilha Grande, ela já vem copiando um modelo que o Comitê Guandu faz, né? Então, essa estrutura e essa parceria também com a GEVAP, que é a nossa agência delegatária, nos trouxe essa oportunidade. A gente tem um contrato de gestão conjunta com o Comitê Guandu, então isso traz também essa facilidade. Mas o sanear no nosso território foi emblemático. Por quê? Porque a gente definiu algo que a gente demoraria a fazer dos passos que a gente estava querendo tomar, né? Como foi a primeira oportunidade de comprar os biogestores, né? De fazer a parceria com as prefeituras, como chegar e ter o convencimento local. Tudo isso seria algo muito difícil, né? Ou mais difícil da forma que estava sendo. E com o sanear isso facilitou muito, porque as prefeituras assumiram esse processo através, né, de um chamamento, né? Então se colocaram à disposição de definir áreas, né? Isso foi bem interessante, porque ela já demonstra interesse de ser o parceiro ali, de ser o mobilizador ali, então isso facilita muito. Então a gente fez o processo de contratação de uma empresa especializada já na implementação disso, né? Já na execução disso, e de uma gerenciadora que faz todo o processo de convencimento da própria comunidade, explicar a sua casa hoje não é cabível porque você está na margem do rio, a gente vai ter que trazer isso mais para cá, ou a gente aqui não pode fazer porque a sua casa não está nesse nível, né? Mas as pessoas também começam a aprender. Esses dias mesmo conversando com amigos lá do Taquari, que foi instalado 60 unidades, como é que eu consigo instalar um biodigestor aqui? Eu falei, a gente te dá o projeto. É só você ir numa casa de material de construção, comprar seu biodigestor, a gente te dá o projeto e você instala na sua casa. Mas o comitê não pode me fornecer. Eu falei, o comitê fez uma parte. Agora é o poder público local, é a individualidade para poder plantar outras sementes, entendeu? Porque se a gente investir todo o recurso que a gente tem no Taquari, a gente deixaria outras áreas descobertas que talvez tenham tanta necessidade quanto de vocês. Mas isso já abriu olhares, né? As pessoas começam a procurar, sabe que é um projeto funcional. Então o Sanear veio também com essa pegada de trazer oportunidade, como meu amigo Tito fala, né, cara? O saneamento é um leque, cara. Tem várias oportunidades, tem várias tecnologias. A gente não pode pensar algo de uma caixinha fechada. Só tem fossa séptica, só tem isso, não só tem... Como no início até fiquei um pouco com medo, né, de uma parceria da prefeitura com o Otis, que começou a disseminar a ideia de fazer as fossas por bananeira, tanque de evapotranspiração, né? E começou, não, tem que ser tanque, não, nem todo lugar cabe um tanque de evapo. A TEVAP é uma tecnologia muito interessante, né? É funcional, porém nem todas as comunidades cabem uma TEVAP. Então a gente tem que ter essa oportunidade e o Sanear traz essa oportunidade. E eu vejo também, Paulinho, o Sanear, né, como você trouxe e falou também há um tempo atrás, que o Comitê de Bacias ele não é o responsável, né, por fazer o saneamento. Mas a gente acaba tendo uma verbinha, assim, acho que boa deixar claro que o Comitê de Bacias da Baía da Ilha Grande é a menor arrecadação, né, dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem pouco, mas alguma coisa a gente tem e a gente, né, quer investir, a gente entende que investimento em saneamento é investir em saúde, né? Uma coisa que eu acho que é sempre importante ressaltar, né? Até um dado da OMS, da Organização Mundial da Saúde, já antigo, onde a cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente deixa de gastar de R$4 até R$36
em saúde, dependendo do estado de vulnerabilidade da comunidade ou da pessoa, assim. Então, o CBH-BIG tem essa visão da promoção da saúde através de projetos de saneamento, assim. Mas, como o Paulinho, né, trouxe, essa responsabilidade não é nossa, a gente complementa com um pouco que a gente tem, mas se a gente for olhar, né, o Vitor, a gente estava até vendo isso agora há pouco tempo atrás, dentro do plano de recursos hídricos, tem a previsão de quanto que seria o necessário de investimento para a gente conseguir universalizar o saneamento dentro da nossa bacia. E fazendo uma comparação, o que o Comitê de Bacias Hidrográficas poderia ajudar nesse montante de verba total é cerca de 2% ou 5%, né? Então, é isso. A gente consegue impulsionar, trazer bons exemplos para que os verdadeiros responsáveis se inspirem na gente, tenham a gente como parceiro e façam o que eles têm que fazer, né, por lei. Mas acho interessante a gente comentar um pouco sobre isso. E os números foram incríveis, né, Vitor? A gente está falando de 180 famílias atendidas, né? Cerca de 720 pessoas. E essas soluções hoje, elas já conseguem evitar do despejo, né, de cerca de 100 mil litros de esgoto in natura por dia na bacia. Em comunidades que a gente sabe que dificilmente seriam atendidas, né? Primeiro que a gente está falando da Ilha Grande, Angra dos Reis, né? Fazer esgotamento sanitário na Ilha Grande. Vou até pedir para colocar algumas fotos para vocês verem como que é essa dinâmica que é complexa, né? Essa instalação dessas soluções na Ilha Grande, bem interessante. E também em Taquari, Sertão de Taquari, como o Paulinho disse, é uma comunidade que o Paulinho conhece, frequenta, que ela está bem longe do centro da cidade, né? Da grande zona urbana. Então, em 3 meses de execução, você conseguir números como esse, assim, dá para dizer que o programa já é um sucesso, né, Vitor? Sim, eu acho que realmente mostrou que é possível fazer saneamento em comunidades isoladas da Baía da Ilha Grande. Eu sou morador de Angra, eu nunca vi, assim, de fato, uma obra de saneamento conseguir levar esgotamento sanitário para uma comunidade inteira. Eu tenho 35 anos, nunca vi isso na minha vida, assim, então a gente lida ali com 2 milhões e 100 reais, 2 milhões e 100 mil para levar 181 sistemas de tratamento de esgoto para residências, cada um em uma residência. Então a gente tem ali aproximadamente 1.800 pessoas com esgotamento sanitário, com um pingadinho de dinheiro, né, que é 2 milhões e 100 mil reais. O esgoto é caro, né? O sistema de saneamento ele é um investimento alto que precisa ser feito, mas é o que o Tito falou, ele leva saúde, leva melhoria na qualidade de vida, a questão da educação também. A gente tem que tornar as pessoas saudáveis para que elas consigam ter maior capacidade de estudar, maior capacidade de se desenvolver, né? E o plano de recursos hídricos traz a estimativa de R$1 bilhão que precisam ser investidos na Baía da Ilha Grande ao longo de 20 anos. Desse R$1 bilhão, o comitê tem a capacidade de investir 27 milhões. É isso que está programado que o comitê invista ao longo de 20 anos. Isso se não colocar um centavo em mais agenda nenhuma, certo? Certo. Exatamente, perfeito. Isso bem se lembrado. você não colocar um centavo em educação ambiental, não colocar um centavo em mais nada. Exato. E o próprio plano de recursos hídricos, assim, entendendo que o saneamento é uma das coisas mais importantes para a Baía da Ilha Grande, que ela é uma região turística, ela vive do turismo dia a dia. Muitas pessoas dependem do turismo para se sustentar e a própria economia da região depende das praias limpas, dos rios saudáveis, né? A própria população está ali apta a conseguir trabalhar, seja caiçara, seja a população que vive na beira dos rios, precisa de água limpa, né? Além da saúde, que é muito importante. E o plano de recursos hídricos alocou 98% dos recursos exclusivos para esgotamento sanitário. Então, os outros recursos, as outras agendas ficaram com 2% dos recursos. A gente está falando esse pingadinho de recursos que o comitê tem é equivalente a R$1 milhão por ano. E esse recurso é o dinheiro que é arrecadado da água que é retirada dos rios, né? Quem retira a água do rio, ela paga esse dinheiro para o Estado e 90% desse recurso, que na nossa região, Baía da Ilha Grande, é equivalente a R$1 milhão,
que o comitê faz a gestão anualmente, né? Coloca ali em saneamento, coloca em educação ambiental, distribui esse dinheiro de acordo com os recursos, com o que é combinado entre os diferentes atores que participam do comitê. E isso é muito interessante. Eu acho que também é uma oportunidade não só conhecer o que é a gestão de recursos hídricos, mas como uma oportunidade de desenvolvimento profissional para quem gosta da área de meio ambiente, que quer trabalhar e que quer conhecer esse mercado de trabalho. As reuniões do Comitê de Bacia são muito boas. Assim, você conhece ali diversas realidades diferentes do mercado ambiental, né? Você lida ali com indígenas, você lida com funcionários de empresas relevantes, donos de condomínio, e reúne todo mundo no mesmo espaço, como o Antônio falou, tanto o representante da comunidade mais distante, como o profissional que trabalha na maior empresa da Baía da Ilha Grande tem o mesmo poder de voz. E aí essa troca é muito interessante, isso possibilita a gente conseguir desenvolver coisas que outros arranjos institucionais, né, não conseguem. Eu acho que isso é... Ô, Vitor, só assim, trazendo um gancho que você falou, e acho que é um complemento interessante, que é o seguinte, né? O Comitê da Baía da Ilha Grande, ele já trouxe alguns fomentos importantes para a região. Quando ele contrata, né, os planos de saneamento para os municípios, ele dá forma para os municípios captar recursos. E ajuda eles a cumprirem lei, né? Exatamente. E não era nossa responsabilidade também fazer o plano. Certo. E a gente fez isso, né? E aí trago um bom exemplo de Paraty, que pôde aprovar projetos na FUNASA, então trazer recursos de outras fontes para o município, captar recurso e contratar um banco de projetos em cima do que o plano de saneamento estava dando direcionamento. Então, se você traz instrumentos normativos, né, que são importantes para o território. Então, essa parceria e essa forma de fomento que o comitê está trazendo é salutar, é muito importante. E sobre o sanear também, que é interessante, que eu atuo no projeto desde o início, né? Dando apoio institucional ao engenheiro Roberto Robalo, que é o responsável técnico do projeto. O aprendizado que a gente tem desde 2021 até agora, 2026. E o quanto a gente tem aprendido na Ilha Grande, né? Então eu costumo falar, se você pegar um vídeo nosso, uma apresentação nossa falando do programa de 2022 e falando do programa hoje, você vai achar que são programas diferentes. Do quanto a gente aprendeu na prática ali, implementando. Eu lembro que lá em 2022, o Robalo chegava, olha, as pessoas não têm caixa de gordura. Olha o nível, assim, a gente estava achando que já era uma coisa, não, a gente vai ter que entrar com caixa de gordura que as pessoas não têm. Na Bacia da Ilha Grande, no Big, na Ilha Grande, por exemplo, a gente pensou muito no transporte marítimo, mas tem todo o transporte manual de carrinho de mão pelas trilhas que tiveram que ser consideradas e a gente vai fazendo os cálculos. Então, assim, cada vez a gente vai aprendendo mais. O programa, quando começou, a gente trabalhava com 13 diferentes soluções. Isso transformou um caos para quem tinha que escolher. Pensa bem, né? Você é humilde ali, não tem muito conhecimento sobre aquilo. Então agora não, a gente já identifica, né? A gerenciadora já identifica aquela propriedade, 2 soluções no máximo ali que sejam, né, mais compatíveis com aquela localidade. Então assim, o programa ele tem aprendido nas regiões hidrográficas, né, com a população, com a participação das prefeituras, dos membros e das lideranças locais, ele tem se estruturado cada vez mais e mais. Eu acho que isso também é bem interessante. Não, sem dúvida, Antônio, eu concordo. Mas eu só queria voltar no que você falou anteriormente. Eu acho importantíssimo a gente ressaltar sobre o Comitê de Bacias, sobre essa horizontalidade que a gente tem, né? E para quem não sabe, Paraty é o município mais indígena do estado do Rio de Janeiro, onde tem a maior porcentagem da população indígena. E, né, além de comunidades quilombolas e comunidades caiçaras, né, e o Comitê de Bacias da Baía da Ilha Grande, por entender, né, e saber da necessidade da participação dessas pessoas no nosso espaço, a gente tem, né, no nosso comitê uma cadeira para a comunidade tradicional, né, uma coisa que, né, você até conhece muito mais do que eu, não sei se é quase que única, né, no Brasil, assim. E a gente teve também, pela primeira vez na história dos comitês, um diretor indígena, né, que foi o Júlio Garcia, né, há 2 biênios atrás, assim. Então, acho que, assim, esses pontos, assim, acho que só demonstra, assim, como que a gente, né, tá dialogando com uma diversidade de, né, saberes em um mesmo ambiente por um bem comum igual que a água, né? Não, e o comitê não só entendeu isso, como priorizou. O comitê entendeu que essas comunidades, elas
recebe menos atendimento do poder público e eram as que mais pontuavam no edital do comitê, foram as comunidades priorizadas, as comunidades tradicionais. Perfeito, caiçaras, indígenas, quilombolas. Então, assim, a pontuação maior que tinha para você ser priorizado para receber o programa Sanear eram essas comunidades. Então, o comitê teve essa sensibilidade de entender quem estava no final da fila. Que era a nossa maior preocupação. Exatamente. Quando falaram, vai ter o Sanear, eu falei, cara, as comunidades tradicionais são em primeiro lugar. Exatamente. Como que a gente vai, né, cria, chegar né? lá, né? Eu acho que a gente pensou legal, assim, nessa estrutura. E isso que é o interessante do comitê, que quando você junta diferentes visões, você tem um resultado que atenda realmente qual é o foco desse grupo aqui. É chegar nas comunidades mais vulneráveis. Então, na hora da elaboração do edital, acho que o comitê também tem essa estrutura, né? Que o pessoal pensa, o comitê pensa e tem a AGEVAP que cria os manuais, cria os editais. A gente faz todo um trabalho ali, tem a equipe, não posso deixar de falar do Matheus, do Antônio, que dá por suporte diário para a gente, os estagiários também, toda a equipe da AGEVAP. A gente pensou para o edital Sanear alguns critérios, né? Que é, primeiro deles, que é o que mais pontuava, ser comunidades tradicionais, indígenas, caiçaras e quilombolas, regiões de fundo de Bahia, que eu acho que a gente tem que ter esse olhar também, porque no fundo da Bahia, da Ilha Grande, o esgoto tem pouca movimentação, né? Quando ele cai ali naquela praia, é despejado, ele dificilmente vai ter uma dinâmica no mar que vai levar aquele esgoto embora, diferente de uma praia que já tem um movimento, um fluxo de maré que leva o esgoto embora. E um outro ponto também foi a gente avaliar quais são os principais rios que estão mais poluídos, sabe? Eu acho que o diagnóstico do plano de recurso hídrico, o monitoramento que é feito nessa região, hoje a gente sabe qual é o rio mais poluído, qual é o rio que tem menos água, e isso também foi considerado no edital que foi montado para o Sanear, e fez toda a diferença na hora de pontuar as áreas. Depois a prefeitura mandou, foram 20 áreas em Paraty, 20 áreas em Angra, e aí foram muitas áreas. E o comitê tem o seu recurso limitado, né? Como a gente bem falou aqui. Mas a gente conseguiu escolher Taquari, Praia Vermelha, Praia Bananal, Praia da Longa, e em 3 meses foi instalado 180 unidades de tratamento de esgoto. Isso foi um número que a gente ficou impressionado, né? Tipo assim, como é que fez, em 3 meses a gente fez 180 obras, sabe? Que era uma coisa que a gente ficava anos planejando em fazer numa ilha. Numa ilha. Não, eu fui um dos que duvidei. Quando o Vitor falou, não, Tito, eles vão entregar em 3 meses. 3 meses. Eu e você somos engenheiro trabalhando com a isso. Pareceu impossível. Mas eu acho que foi graças ao que o Antônio falou dessa evolução. Eu me senti esses vendedores de porta a porta lá no comitê falando, não, dá pra fazer. O pessoal ficava me olhando assim, meio atravessado. Mas assim, vocês falando da horizontalidade do comitê, pra mim o Comitê da Bacia da Ilha Grande ele é uma aula, assim, porque ele consegue conciliar todos esses atores. Eu tenho uma história muito curiosa que eu conto onde eu vou. Vocês vão lembrar de uma plenária que estava se discutindo a privatização do SAI de Angra dos Reis. Sim. E aí a gente chegou para trabalhar, estava o superintendente do SAI na época, não sei qual cargo que ele ocupa hoje, o Givonetti, também diretor do comitê, abraço para ele. E tinha uma parte, um movimento da sociedade civil, a galera de broche, bandeira, contra, protesto. Eu cheguei lá na minha cabeça e eu falei com o Vitor, ferrou. Vai dar problema vai dar problema aí, aqui, vão atrapalhar nosso trabalho. Eu já tava tenso ali. Falei, cara, gente, eu tive uma aula de abastecimento público, de acesso à água. Foi uma coisa ordeira. Eu só sentei, me calei e assisti, ouvindo os dois lados discutindo. E o mais interessante disso tudo é que no final da discussão, o encaminhamento foi o quê? Uma moção de aplauso ao SAI. Sim, feito pela própria sociedade civil que estava ali protestando. Então, assim, aquilo ali, eu saí, eu conto isso onde eu vou. Eu falo, gente, é possível você sentar pessoas com visões diferentes, com entendimento diferentes e até em lados diferentes de determinada disputa e você fazer uma construção com aquilo. Aquilo ali pra mim ficou muito claro. No início da reunião eu já tava como, Paulinho? Tava aqui, pô, nossa, nosso trabalho aqui, rapaz, nossa reunião a gente tem que entregar. Difícil, aí chamava o Vitor, chamava o Matheus, cada um fica na ponta aí, a gente sai separando aí, vai dar confusão. E no final não, a gente teve uma aula, foi uma discussão assim, muito boa, um aprendizado muito bacana sobre saneamento, abastecimento público. Talvez uma coisa que a gente traz com um pouco de carinho para esse modelo de gestão é que a gente não deixa
que quem está atuando ali na gestão no Comitê da Ilha Grande faça daquele momento um palco político, né? Um palanque político. Acho que a gente tem vozes, sim, da política, a gente tem membros envolvidos dentro desse espaço, mas ali é um espaço democrático, um espaço onde a gente tenha as nossas divergências, mas a gente também consegue convergir para algo que é importante, melhoria da qualidade e quantidade da água da Baía da Ilha Grande. É isso aí. Antes da gente partir para o encerramento, eu queria voltar um pouquinho lá no saneamento ecológico, no saneamento feito nas comunidades tradicionais, porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a forma multidisciplinar como isso é feito. Tito sabe, é feito também com educação ambiental, né, Tito? A participação da comunidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso mesmo. Agora na aldeia Sapucaí, mais um projeto, né, da parceria do comitê com a OTS. Eu lembro daquele concurso de desenho, onde as crianças indígenas estavam desenhando o formato do banheiro, da janela. Explica pra gente essa construção. Eu acho que é importantíssimo frisar que pra gente não existe projeto de saneamento sem educação. O saneamento ecológico, a educação está presente em todas as etapas e, assim, eu acho que um dos nossos principais objetivos é compartilhar o conhecimento. Assim, eu acho que um dos grandes problemas em relação ao saneamento da nossa sociedade como um todo é o certo desconhecimento, né, do que é o saneamento, do como que as coisas acontecem, assim. Então, assim, o nosso objetivo desde o início é principalmente levar conhecimento e desmistificar que saneamento é uma coisa complicada, é uma coisa difícil, é uma coisa que só especialista ou engenheiro aqui que vai saber. A ideia é que a gente, né, ensine e troque conhecimento e aprenda também, né, com a comunidade, assim, né? Então, como você ressaltou, agora a gente está, né, desenvolvendo esse projeto na aldeia Sapucaí, que a gente está fazendo a obra agora da construção de um banheiro coletivo, que foi uma escolha da comunidade, mas a gente está desde o final de 2023 discutindo isso com a comunidade, realizando oficinas, né, como você falou, né, da oficina de desenho do banheiro, que é uma coisa que a gente já faz há algum tempo, né, quando a gente chega no núcleo familiar, distribui papel, caneta, lápis de cor e fala para eles desenharem o que eles imaginariam como um banheiro, né, perfeito, o que eles têm na cabeça como um banheiro. Então, depois a gente pega todas essas inspirações, né, e transforma num projeto arquitetônico, né, que foi feito pela Natália Freitas, nossa arquiteta, que conseguiu traduzir muito bem, né, essas inspirações que a gente trouxe desses desenhos. Assim, depois a gente vai estar passando aí algumas imagens para a galera poder acompanhar e entender melhor. E, né, depois, né, desse momento a gente também faz um estudo de todas as possibilidades, como você falou no Sanear. Inicialmente vocês trabalhavam com muitas, né? Eu também já tenho entendimento desse, então eu me limitei a apresentar não 2, mas 3 soluções. Até assim. porque você aprende no percorrer do caminho que as outras 9 já não, muitas das vezes já não são tão funcionais do ponto de vista de execução. Funcionam, mas deixa a execução um pouco mais travada. Então, assim, cada, né, tecnologia que a gente apresenta, a gente explica como funciona, quanto que vai custar, quantos dias vai demorar para construir aquilo. Na aldeia Araponga também teve uma oficina de construção de bambu também. Quadrilha de bambu, janela de bambu. Exatamente, como eu falei, todo o nosso processo, a educação vai estar presente. Isso tudo, e o processo de educação vai depender também do que está acontecendo, assim, são processos vivos, assim. Sempre me apresentou, não, Tito, quanto é que custa um biodigestor? Tito, eu falei, cara, não sei te responder isso. Vai depender muito do local, de como que a gente vai estar desenvolvendo isso, assim. E agora uma curiosidade. Em algum momento esses saberes tradicionais, assim, na sua cabeça de engenheiro, você acha que você substituiu por algum saber científico? Você falou, olha, eu acho que esse ponto aqui, o saber tradicional, ele é mais efetivo do que a gente procura. Acho que diariamente. Assim. Acho que tem aquela questão da areia que foi pego no formigueiro, né? Eu acho que isso aí representa um pouco da visão que o indígena traz. Que a gente vai buscar uma areia para misturar um barro, o indígena falou, não, tem a areia do formigueiro que já está meio
pronta ali para ser usada. Não sei se esse é o ponto, né? Não, também, mas eu acho que nesse teve mais a visão quilombola e caiçara. Sim. Porque na trilha que a gente fazia todo dia para chegar na aldeia, a gente passava por um formigueiro que tinha uma terra meio rocheada, com rosa assim. E a gente não ia usar tinta, a gente ia fazer tinta natural a partir de terra. E a gente sempre falava, vamos usar essa tinta aqui, vamos fazer a terra com essa tinta aqui. E a gente conseguiu, né? Quem visita hoje a aldeia Araponga vai ver os banheiros lá todo pintado, né? Com uma tinta de terra, né? Natural, que só você juntar basicamente, né? A terra peneirada com um aglutinante, que no caso a gente usou a cola branca. Os mais antigos, mais raízes, usam a clara do ovo, né? Quem quiser ser raiz mesmo pode fazer dessa forma. Mas eu acho que com certeza isso vem do saber tradicional e dessa interação com o ambiente, de conhecer o ambiente e de realmente estar se fazendo um projeto, né, territorializado que tem a ver com aquele território ali. Antônio, e assim, o que você tocou esse ponto, né? Eu acho que tem um tripé muito importante que direciona muita coisa através da educação, né? Que é o empoderamento, a autonomia e o protagonismo. Então vou citar casos, né? Lá do começo do trabalho com a OTS, né? De pessoas vêm questionar, na época que eu trabalhava na Secretaria do Ambiente, o projeto lá deu errado. E vi pessoas da própria comunidade, não quem está errado é ele que foi o dimensionado para uma casa, ele botou 5. Então, assim, né, ele quer culpar a tecnologia de um erro que é pessoal. Então, assim, as pessoas aprenderam a ter direitos e deveres. Então, esse processo de formação coletiva e conjunta é fundamental para uma base sólida para as coisas resolverem. Perfeito. Gente, para a gente encerrar, queria fazer uma pergunta para vocês. Olhando para o futuro, qual a transformação que vocês gostariam de ver na relação entre as pessoas e a água? Difícil, agora, né? Pegou, hein, Antônio? Mas é isso. Eu acho que uma visão de mais respeito e consciência, assim, cara. Eu acho que... A Caroline quer ouvir isso de vocês. Eu acho que muitas das vezes... Eu acho que principalmente na cidade... Eu sou, né, carioca daqui do Rio de Janeiro e moro... Vai fazer 6 anos que eu moro em Paraty, assim. Eu acho que... Assim, eu acho que respondendo, sintetizando, pensando melhor a tua pergunta, eu acho que acho que as pessoas têm que ter mais conexão com a água. Por quê? Né, eu que venho da cidade e moro hoje numa cidade muito menor, né, com área rural e tal, a água é muito mais próxima, né? Assim, né, dá um problema na água da sua casa, né, no esgoto, ele vai estar saindo para fora no seu jardim. Na cidade, a gente tem muita mágica do que o meu mestre Scott fala, da mágica da parede, né? Você aperta um botão mágico na parede e o que você fez ali some, você não sabe para onde vai, não sabe o que é feito com isso e não sabe qual o mal que isso te causa, né? Se você tem isso mais próximo ali de você, você acaba desenvolvendo uma conexão maior e, consequentemente, uma consciência maior para preservar aquele bem. Então, acho que, em suma, eu busco, né, penso que as pessoas têm que ter uma conexão maior com a água. A gente mora num território, né, a gente vive num território que tem a cultura da abundância. Então, a gente teve alguns episódios importantes para essa quebra de paradigma, tipo, de escassez em algumas comunidades, de falta. Então, essa coisa da cultura de se achar que esta mina é minha, né? Esta água é minha, este rio é meu, ainda é muito latente, ainda é muito forte. Então, essa coisa das pessoas acreditarem que aquilo ali nunca vai ter problema, que aquilo nunca vai acabar, né? Também é muito comum. E a outra coisa é da cobrança, né? Porque sempre é responsabilidade do outro. É a prefeitura que não fez, é o observatório que não está fazendo, é o comitê que não se aproxima. Então as pessoas precisam ter mais esse olhar, né, esse respeito que o Tito falou em relação aos seus direitos e deveres. E acho que só para complementar a minha resposta também... A minha vai ficar por conta do Vocês que o Paulinho falou. Eu só criando, vai lá. Mas tranquilo, só rapidamente isso que o Paulinho falou, que uma coisa que eu escuto desde moleque, né? Cuida da água, que a água vai acabar, que a água está acabando. É importante a gente ressaltar que a água acabou e assim, realmente a gente tem
relatos e de comunidades que estão saindo do seu território, né, por conta da falta da água, assim. Então acho extremamente importante num ambiente desse, no momento de finalização, né, que a gente está falando isso de visão futura para a água, a gente ter essa visão do que a água que a gente tem agora é muito menor do que a que a gente tinha, né, há um tempo atrás, e realmente a gente tem atualmente comunidades saindo do seu território por conta da falta de água, assim. Então, a gente estava terminando com uma coisa muito mais de, né, felicidade, assim, mas eu acho importante sempre estar com o pé no chão, trazer a realidade também, que assim a gente consegue trabalhar também melhor e tá tentando melhorar um pouco essa realidade para o futuro. Aí. Eu acho que nesse ponto que você está colocando, Tito, depois dessa última COP, né, foi declarado que a gente entrou agora na era da falência hídrica, né? Então a água realmente está muito mais difícil, e o que eu, assim, sou engenheiro e venho trabalhando, e gostaria que no futuro as pessoas percebessem que tudo que a gente produz, todos os bens, a nossa casa, o nosso corpo, a energia que a gente tem, vem da água, né? Então, essa que é a pegada hídrica, né? Quanto que você gasta de água para sobreviver, né? Quanto que a sua roupa, quanto que a sua casa, quanto que você tem essa real noção de que tudo que a gente está tocando na vida, não só de bens materiais, como, né, os bens naturais, a água, se a gente continuar nesse processo, né, de poluição, de uso intensivo das águas, né, e sem virar essa chave para a gente conseguir criar um desenvolvimento mais sustentável, a gente vai colapsar, né? E eu acho que o caminho está sendo esse, né? A gente está chegando no colapso hídrico, e agora espero que no futuro as pessoas consigam olhar para a água e saber que as cidades não vão poder se desenvolver. Eu acho que um ponto também que eu gostaria que no futuro chegasse a cidade, quando está elaborando o seu plano diretor, ou então está pensando que aquele bairro ali vai ter inúmeros prédios daqui a 5 anos, que ele considere a questão da água. Óbvio que tem as tecnologias de captação de água de chuva, redução de perdas, mas um limite do crescimento humano é a água. E assim, a gente vê muito o limite do crescimento quando pensa num bairro, né? Você vai botar um condomínio, uma indústria. Acho que hoje a gente ainda faz muito indução do crescimento urbano sem considerar a água, mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai precisar muito fazer isso. Vai falar, aquele bairro ali, a próprio planejamento urbano vai incentivar a ocupação ali. E aí daqui a um tempo a gente já vai falar, não, ali a gente não vai poder botar 10 mil casas porque não vai ter água, ou então a gente não vai poder instalar uma indústria, não vai poder nem ter um pequeno restaurante sem considerar a água. Então, acho que essa é a visão de futuro aí que eu gostaria. Que é uma regressão, né, Vitor? Porque as primeiras civilizações consideravam a água e agora nós, evoluídos, nós não estamos mais considerando a água aí para nos instalar. Gente, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, aprendendo com vocês, participando desse momento. E agradecer também a participação de vocês, estar trocando essa ideia, levando esse conhecimento, essas experiências. Convidar todo mundo a seguir o Comitê da Bacia da Ilha Grande nas redes sociais e também assistir os outros episódios, né, da nossa série Vozes da Bacia, que é o podcast do Comitê. Então, vou dar um até logo para vocês. Espero que a gente possa estar vindo aqui mais vezes para estar falando sobre água, sobre pessoas, sobre diálogo sobre rios, mar e gente, né, que é o tema do nosso podcast, tá certo? É isso. Obrigado. Valeu, Antônio. Valeu, Vitor. Desafio aí. Seguimos essa saneando. conversa. Muito bom.